Amo demais vocês. Eu me coloco numa situação super difícil todos os domingos e todas as quintas-feiras. Domingos eu falo com um grupinho aqui do Brasil, grupão, né? Vocês são lindos. E na quinta-feira com o grupo da Itália. E eu escolho assuntos os quais eu não tenho domínio. Eu tenho só certeza que o que vai sair, o que vai chegar, vai estar certo e que eu vou fazer o melhor possível para explicar com as palavras mais simples aquilo que eu também não entendo. Quando um está ensinando, ele está ao mesmo tempo aprendendo com o outro. Por exemplo, se eu quero falar para vocês de um curso em milagres, eu vou achar um jeito de fazer isso com vocês. Então, é vocês que estão me passando a possibilidade de aprender como é que eu vou dizer isso, que nem eu sei. Então, é uma coisa que acontece junto. Todas as pessoas que estão envolvidas numa determinada situação, elas estão perfeitamente alinhadas, por mais horríveis que elas sejam. Assim eu consigo introduzir o assunto que nós temos hoje, tá? Eu vou falar uma coisa bem trágica. Aos olhos do mundo, ela pode parecer bem trágica. Conversando com meu filho ontem, quando ocorreu aquela morte, aquele assassinato nos Estados Unidos, né? Aquele policial usou de violência e deu uma hora away, não? Pessoas nas ruas, lutas, pessoas de todas as raças pedindo que esse tipo de coisa não aconteça. E dá no fundo do coração, assim, a gente sente uma coisa muito forte, muito ruim. Então, conversando com o rapaz, né, com meu filho, ele disse: mãe, aconteceu essa coisa aqui, eu tô tão indignada, mas o que aconteceu? Porque aqui no Brasil eu não vi, não é o tipo de notícia que acho que passou pouco, né? O que está acontecendo fora do mundo não passa aqui, vocês não pensem nisso. E o que dizem fora daqui sobre o Brasil também é muito louco. E aí eu disse, me contou tudo isso, foi muito chato, eu senti o mesmo choque, né? De filmarem esse tipo de coisa e o mundo inteiro está vendo isso. Aí uma paz foi chegando, foi acalmando, e eu disse: Miguel, tu tá bem indignado com isso, né, filho? Eu também, quase chorei quando você me contou isso. Ainda bem que nós ficamos muito mal com isso, porque seria terrível se nós ficássemos completamente indiferentes a isso. E ainda bem que milhões de pessoas estão muito mal por causa disso. Isso significa que tem um processo evolutivo. Conseguir afastar um pouco o aspecto emocional, humano, tridimensional e refletir sobre o que leva a esse tipo de acontecimento, né? Agora, milhares de pessoas estão nas ruas, estão lutando, muita coisa está vindo para fora, inclusive os grupos neonazistas saíram para fora como exércitos a favor do que aconteceu, e o mundo inteiro entrando em conflito, o mundo inteiro. É um país grande assim, entrando em conflito, mas a opinião acaba pegando outros países também, porque é um tipo de problema, né? A diferença, a violência, o abuso, que não é só sexual, existe o abuso do poder, existe o abuso sobre os direitos humanos, existem várias formas de abuso históricas que ainda estão em vigor neste mundo. E quando a gente se afasta para observar essa cena, tipo, mas como é um Deus tão perfeito e amoroso, um universo tão perfeito, esse tipo de coisa ainda acontece, né? A explicação é sempre a mesma. Nós somos primitivos e estamos num processo de evolução. Nos acordamos com algumas informações do futuro no passado, porque se nossas informações novas não viessem do futuro, não teria nenhuma mudança. Segregações, racismos, violência, separações, mortes, torturas eram normais, eram inclusive legais. Talvez em alguns países vocês sabem que ainda são. É uma lei primitiva. E isso está incomodando cada vez mais. Então, somos felizes que isso nos incomoda muito. Incomodar e desacomoda também. Desacomoda certezas que nós temos dentro. Mesmo que possa parecer assim um choque, né? Ouvir certas coisas, ver certas coisas, nos choca. Esse choque é o aspecto mais positivo que nós podemos ter. É a melhor coisa que nós podemos sentir. Então, junto com a dor, junto com a decepção, que seria isso, nós temos que ver esse processo do autodesenvolvimento, da autoevolução, que diz: ainda bem
que eu fiquei muito chocado com isso. Ainda bem que para mim esse tipo de coisa não é e jamais será normal. Com esse processo de visão evolutiva do que nós estamos sentindo, é como se as nossas células conseguissem, nas suas milhões de células e de vidas paralelas que ainda estão acontecendo, corrigir coisas no tempo, sabe? Com essa dor, com essa coisa ruim que nós sentimos, né? Com essa decepção, é como se uma compreensão muito profunda entrasse dentro de nós. E o nosso coração, o nosso desejo que o mundo venha a ser diferente, vai somando com o desejo de outros. E lentamente nós vamos fazendo passos evolutivos. Aí, refletindo ainda, né, com ele, eu disse, pensa uma coisa, aquele rapaz que o mundo vê como um mártir, né, como uma vítima, digamos assim, e o policial estavam perfeitamente alinhados numa linha de destino. E todos os dois serão extremamente importantes para grandes mudanças no futuro. Eu estou imparcial no julgamento, ok? Eu estou olhando de uma perspectiva diferente. O que aconteceu desencadeou um movimento que vai ficar anos girando, ressoando, né? Se diz assim em português, vibrando em repetições de raiva, revolta, e muitas pessoas vão lidar com este evento na reeducação do comportamento. Nós temos que aproveitar tudo isso que acontece para uma reeducação do comportamento. E até mesmo a comoção. Quando a coisa vai na revolta, é compreensível. Porém, fica num nível difícil de ser superado, porque a revolta alimenta o mesmo tipo de vibe, né? De vibração. Já a dor, a tristeza, o lamento, lamentável, muito, muito lamentável para ambas as famílias envolvidas, porque também viver com esse tipo de evento, né, de acontecimento, é uma marca muito forte mesmo para quem fica ou para quem comete algo dessa forma. Não necessariamente as pessoas vão ter, como se diz, consciência do que foi feito, mas certamente quando um acontecimento desse tipo, né, uma morte assim, nos traz reflexões. E esta foi filmada, mas quantas e quantas e quantas e quantas acontecem que não passam através de um movimento de percepção coletivo. Então, a nossa história é bem primitiva, ela é bem difícil ainda. Nós não estamos livres desses processos. Por acaso, às vezes assisto com a mãe, até para entretê-la, né, a algumas séries. E essa semana, desculpa, deixa eu colocar no off. Essa semana, estamos assistindo uma série do Centro da América, assim, que conta a história da época dos conquistadores, né? Índia, não sei o que lá. Eu vou fazer publicidade aqui. Da época das conquistas, a Espanha, na América Central, então a vida dos índios, todos os abusos, né, que ocorriam a nível social, escravidão. E, gente, eu tava olhando aquilo, tá, tem um romance no meio, alguma coisa vai dar certo ali para eles. Mas os horrores que os nossos antepassados passaram, onde foi para isso? Povos inteiros, e ainda vemos no nosso querido e grande Brasil alguma coisa desse tipo. Nossa, Mãe do Céu, quanta história ainda temos pela frente. Quantos povos inteiros faziam parte do cenário, porque no fim é um cenário que já desapareceram na história do mundo, e quantas coisas o ser humano passou. Sempre o que está atrás disso tudo, que é o motivo do nosso encontro de hoje, eu vou levando vou trazendo para cá agora, né? É a morte. É a morte. Então, no capítulo 27 do livro do Manual dos Professores, fala sobre a morte. E a pergunta é bem seca, né? O que é a morte?
A morte é o sonho central do qual brotam todas as ilusões. Se não existir, e agora eu que estou falando, se não existisse a morte, não existia o mundo. Agora eu vou pular lá para o segundo parágrafo. Se o universo que percebemos fosse tal como Deus o criou, seria impossível pensar que Deus é amoroso. Pois quem decretou que todas as coisas morram, terminando em pó, desapontamento e desespero, só pode ser temido. Então, até agora nós vivemos uma impressão assim que temos que nos comportar bem para que tenhamos uma outra vida melhor, porque tudo acaba, tudo morre. A realidade da morte está firmemente enraizada na crença segundo a qual o Filho de Deus é um corpo. Não só a morte do nosso corpo é uma ilusão, como o próprio mundo onde nós estamos é uma ilusão. É como se existisse um mundo diferente em algum lugar, onde ele é exatamente como nós nos lembramos, como nós queremos reproduzir por aqui, mas nós estamos agora numa espécie de sonho, que temos até mesmo essa impressão e gostamos de dormir e gostamos de sonhar às vezes e temos sonhos muito reveladores, porque eles nos permitem voltar um pouquinho ou sair um pouquinho dessa dimensão estruturada. Como é que a gente faz para acessar esse outro mundo? Precisa ressuscitar. Precisa se sentir, morrer neste mundo, morrer em uma forma metafórica, estou falando agora, né? Superar a morte, mesmo vivos, e ressuscitar. O ressuscitar é o capítulo 28. E como eu passo rapidinho um capítulo para o outro? Olha que coisa mais linda isso. O que é ressurreição? É muito simples. A ressurreição é a superação ou o domínio da morte. No momento em que nós conseguimos perceber a nossa parte eterna e que a nossa linguagem acompanhe esse processo também, porque uma coisa é dizer, eu tô estudando, eu sei que eu sou eterno, eu sei que eu sou eterno, e no comportamento, no fazer, no agredir, no planejar, no reagir, mais do que no falar, no reagir é muito espontâneo, eu ainda tenho reações de medo. É muito doido, né? O medo, no fim, todos os medos estão escondendo um único medo, o medo principal. Que é, não, eu só quero viver com saúde, sim, porque tem que morrer com saúde, você sabe disso, né? Quero viver com saúde, não quero que falte nada para ninguém, não quero que ninguém que eu conheça sofra. Não é o planeta. É incrível. Nós, em relação às pessoas que amamos e a nós mesmos, neste ponto, precisamos conseguir somente amar. Porque o processo de transformação irá ocorrer. O processo de liberação irá ocorrer. A continuidade vai se verificar. Mas quanto profundo é dentro de nós o conceito morte e quanto grandes são os seus efeitos ainda em nossas decisões. Porque a morte e a sobrevivência estão sempre pertinho, né? Tem que sobreviver. Tem instinto. Os nossos corpos possuem instinto. Mas pelo que Husserl diz aqui, sempre no 27, ele diz que o mundo inteiro é um mundo de morte. Que este mundo está projetado em cima de permanecer vivo. E que até mesmo a morte que nós vemos da natureza, todas essas coisas, que tudo vira pó, como ele diz aqui, o número 4, ele me intriga demais. Não que eu consiga responder profundamente, consigo sentir, vamos ver agora. A curiosa crença segundo a qual parte das coisas que morrem pode continuar vivendo a parte daquilo que vai morrer, não proclama um Deus amoroso, nem restabelece qualquer terreno para a confiança. Vocês podem ficar uns 15 dias estudando essa frase para entender, porque o cérebro resiste demais a ela. É bem difícil, né? Então, vamos por partes. A curiosa crença segundo a qual parte das coisas que morrem podem continuar vivendo
a parte aquilo que vai morrer. Quer dizer, se eu acredito que o meu corpo morre e uma parte de mim vai continuar vivendo em outro lugar, eu ainda estou acreditando na morte. É muito difícil, gente. É muito difícil. Depois de tantos capítulos de Husserl, onde eles nos falam, né? Mas o corpo não pertence ao mundo, o corpo tem um mundo diferente, não é o mesmo mundo. O teu corpo é só um veículo para que tu consigas acordar. Agora ele diz, mas se eu acredito que até o meu corpo morre, não estou acreditando em um Deus amoroso. O que nós vamos entender na outra página é que todo o mundo que nós estamos vivendo e todo esse processo cíclico de vida é um sonho, é uma ilusão. Como eu disse antes, é como se nós lembrássemos que o mundo perfeito, o mundo aquele eterno, com uma vibração, com alguma coisa onde nós somos amor e podemos ser esse amor com forma ou sem forma, nós lembramos dele. Ele está em um outro lugar e por algum motivo caímos em um sonho. Aqui o cinema ajuda um pouquinho, né? Porque tem vários filmes assim, de tipo Senhor dos Anéis, ou mundos que são dominados por forças estranhas, tipo Thor também, lembra esse tipo de coisa. Algumas, como se diz, os filmes são metáforas. Não é que um filme é verdadeiro, mas existem mensagens, porque eles saem da criatividade. E a criatividade chega só de um único lugar. Por isso que muitas pequenas mensagens estão espalhadas em tantos textos. É como uma vírgula aqui, uma vírgula ali, um ponto ali. Não é nem a Lu que diz toda a verdade, não é nem o outro, nem o outro, nem o outro, mas cada um de nós vai compondo essa verdade dentro de si. E como é que nós vamos saber onde é que está a coisa certa? O que a gente pode não seguir, tá? Não sigam. O que a gente pode acompanhar até um certo período? Quando nós sentimos paz com aquilo que estamos ouvindo. Quando o que nós fazemos ou o que nós estudamos nos transmite paz. Porque qualquer coisa que você venha estudar é porque ela já está em você. É só uma lembrança. E todo esse processo mundial doidão, né, que criaram essa grande transição de dimensional até do último tempo, dos últimos tempos, com mortes e mortes e mortes e mortes, não falam mais dos nascimentos, existe só um tipo de morte no mundo, e então até no meu Insta eu só coloquei uma foto, né, do George Floyd, dessa coisa, perguntando, mas é só o vírus que nós temos que curar no mundo mesmo? É só um vírus? Ou existem tantos outros processos onde o ser humano ainda está tão primitivo, tão doído, tão longe do que pode ser uma lembrança de casa. Então, esse nos desacomodar vai ser bom. Essa sensação de que esse mundo tá chato é muito bom. E aí, ao mesmo tempo, quando nós lembramos que, nossa, esse mundo tá chato, mas se eu estou achando que ele está chato é porque eu não pertenço a ele. Yes! Isso me dá um ponto. Aí eu começo a pensar, mas daqui a pouco todo mundo vai morrer, a gente vai ficar triste. Sim, mas isso também passa, daqui a pouco nós estamos também esquecidos. E isso é tudo passageiro. Eu acho que todos os dias, né, é uma preparação para a morte. Na morte no sentido libertação, tá? Até conseguir tirar essa palavra é difícil, né? Por quê? Quando o Husserl me diz, na primeira frase do 28, é muito simples ressuscitar, é a superação do domínio da morte. Nós podemos ressuscitar todos os dias um pouquinho. E às vezes as nossas preocupações são tão banais, gente. Ao mesmo tempo, na nossa vida, toda a nossa vida de protagonista, né, de nós mesmos e cada um vive um filme. É como se fosse um filme onde nós somos os protagonistas. Isso é uma coisa linda. Cada um está assistindo o seu filme. Dificilmente estamos preocupados com o filme dos outros. Ao mesmo tempo, sabemos que esse filme vai terminar. E alguma coisa precisa começar. Quando nós não temos essa lembrança do processo de eternidade dentro de nós, então nasce o medo. E as mentes que controlam o poder vibracional do ser humano,
que não são os governos, tá? Que controlam essa vibração de medo, elas querem que nós continuemos a ter medo. Medo de sobrevivência, medo da morte, raiva disso, raiva daquilo, porque esse estado vibracional denso, ele vai alimentar essa bolha ilusória que é o nosso mundo. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu acho que sim. A gente vai juntando os pedacinhos, tá? Mais uns 35 meses nós vamos entender tudo. Alguns anos falando disso. É aí que está a coisa. Qual é o verdadeiro controle, qual é o verdadeiro domínio, porque nós temos que ter raiva de coisas que são tão ilusórias, tão primitivas, porque nós não estamos no mundo real. Nós estamos no mundo fenomênico criado. E o verdadeiro poder não está nas mãos dos governos. Está nas mãos de quem decreta o que nós temos que pensar. São os meios de comunicação. E é uma festa o que está acontecendo, porque eu estou comunicando com vocês. Então, esse mundo nos proporciona uma espécie de escravidão mediática, mas também estamos livres na rede para fazer o contrário. Sempre tem a opção, conhecer e escolher. E cada um faz o seu passo. Revolta em relação à evolução é compreensível. Quanto mais desagradável para nós é o processo que vemos no mundo, mais significa que conseguimos ver que queremos um mundo melhor. Porém, reagir do mesmo modo é como retroceder. Só a paz pode detectar a inteligência. Só a paz indica a inteligência. Porque é tão incrível que nós temos medo até mesmo das nossas melhores transformações. Nós temos medo de não ter nem mesmo os nossos problemas. Eu vejo nesses anos, eu sei que aqui também tem muitas pessoas que trabalham com o problema do outro, né? Com o crescimento do outro mais do que com o problema. E grande parte das pessoas são incrivelmente apaixonadas pelo próprio problema, porque criam um processo de identificação. Ah, eu sou assim, eu passei por isso, então eu me comporto assim, assim. Tá, então você ainda é o seu corpo. Nós temos esses esqueminhas. São fáceis de detectar depois que conseguimos sair. Quando se está dentro, não é tão fácil. Precisa superar a questão da identidade. Por exemplo, se eu passo determinadas coisas na minha vida e isso me faz sofrer muito, né? Ou uma pessoa que passa determinadas coisas abusivas no sentido até social, e ela sofre demais com aquilo, enquanto aquele reflexo, aquela vibração daquela dor estiver pulsando, ela pertence àquela dor. Aí ela alimenta através do próprio sofrimento. Mas quando nós passamos por alguma coisa e elevamos isso, tipo entrega essa coisa para... Como é que eu posso explicar essa coisa que eu sinto? Eu sinto como se em cima da gente, assim, tipo uns 2,35 m mais ou menos, tivesse uma onda. Está sempre passando uma onda, como se desse para trocar de mundo de repente, sabe? Até dá, né? Tem essa onda vibracional, é um campo, tá? Essa onda é como se fosse uma corrente marítima que está passando. E ela pega pensamentos, ela pega vibrações, por isso que a gente sente quando entra num lugar tá ruim, aí vai no outro tá bom, ou quando fazemos algumas coisas, né? Aqui embaixo, digamos assim, e essa vibração muda. Então, se eu mando o meu tipo de linguagem, quando eu emito algumas palavras ou algumas ações ou alguns pensamentos, esse campo ele reage. Só que se eu decido que este campo está cuidando de mim, a gente se sente como miraculado, né? Se diz assim em português? É como aquelas coisas incríveis que acontecem, e que tem muita gente aqui que passa esses processos, aquelas coisas incríveis que acontecem na vida da gente que acabam transformando. Porém, milagres, já que estamos falando de um curso de milagres, né? Não são só as coisas boas. Os grandes milagres são as piores coisas que nós passamos na nossa vida. E conseguir perceber que o grande milagre é aquele marido difícil, ou é essa doença, ou é aquela coisa, ou foram aquelas, sei lá, tem 1000 coisas, né? Os humanos passam tantas coisas. Conseguir perceber isso como milagre é quando nós estamos raciocinando como
o Criador. Aí estamos raciocinando com esse campo, tipo com esse riozão que passa aqui em cima. Vocês conseguiram pegar essa informação? Porque outro dia, cuidando do jardim aqui, eu passava, então eu tenho muita coisa a fazer na minha vida, muitos planos e tal, e de repente no outro dia eu já não tenho nada também, porque eu já entreguei tudo. Pode acontecer, pode não acontecer, eu vou ser a mesma pessoa. Eu não preciso de um sucesso, eu não preciso reafirmar nada. Tudo que eu faço é porque eu amo, é porque eu posso fazer. Eu tô aqui falando com vocês porque eu posso. E a coisa mais louca é, eu tenho uma academia, eu tenho uma escola, tá chegando no Brasil, tem várias pessoas lindas colaborando, fazendo coisas. Mas a coisa mais linda que eu faço é grátis todos os domingos. E tem o conteúdo mais puro que eu possa buscar. Não, eu posso fazer isso. Então eu estava limpando esse jardim e pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu quero escrever aquilo, eu quero escrever aquilo. De repente, se eu não fizer nada, aí eu não consigo fazer nada, ou acontece alguma coisa e eu não posso fazer isso tudo, o que acontece comigo? Aí eu senti claro essa coisa em cima assim, eu vou cuidar de ti, sabe? Se sentir como se alguma coisa no universo, naquele momento, está cuidando. Mas para que ela cuide, nós precisamos deixar que ela faça exatamente o que precisa acontecer. E às vezes não é o que nós queremos. Porque nós vamos conseguir entender o final das equações somente depois. Quando nós entramos aqui na reunião hoje, acho que estava em off, não estava registrando, nós falamos já sobre isso, é lindo, né? Como os assuntos vão levando para o mesmo, como um mosaico. E nós falamos disso, sobre o que acontece o que tinha que acontecer ou eu tomo uma decisão e posso modificar o destino. Foi mais ou menos isso, né? O pessoal vai lembrar aí. Eu estou seguindo o meu destino ou se eu prendo uma decisão, tomo uma decisão, eu posso modificar e acontecem outras coisas. Então, eu comentei com o pessoal, eu acredito que as duas coisas estão certas. Nós temos um destino e nós podemos agir. Lembra da metáfora do remo e do vento? Nós usamos na semana retrasada. Tem momentos da vida que a gente tem que remar, tem outros momentos que o vento cuida. Então, é sempre no vento, até mesmo o remo, porque é como se ele avisasse, agora você precisa se mexer. E aí você toma uma decisão. Depois, deixa. Porque a nossa falta de conexão com o universo gera aquela necessidade de ter que fazer alguma coisa. Gera a falta de alguma coisa, né? Ou excesso até de identidade, de formatação. Mas quando essas coisas vão acontecendo e a gente vai aceitando, né? Até o jeito que nós somos mesmo, é bom lembrar, estou passeando aqui dentro. Esse mundo é interessante. E nós estamos ao mesmo tempo em todos os lugares. Nossa, eu sei que eu faço uma salada, mas eu não estou muito preocupada com isso, porque é um receber contínuo quando nós estamos aqui, e eu percebo o campo das pessoas também presentes. E a minha intenção era começar hoje o encontro, que voa, passa super rápido, falando desses processos mundiais muito chocantes, porque nós ainda veremos muitos, mas estamos construindo essa humanidade mais inteligente e vai ser aos trancos e barrancos, está indo rápido, porque o nível de crueldade, digamos assim, que é o que determina o poder do gene primitivo no ser humano, está sempre diminuindo. A única luta que existe, que é a pseudo bem e mal, porque o Criador não criou bem e mal, ele só deixou que a criatura se ajustasse. Então, nós estamos lá longe, naquele mundo do ajuste, mas para lembrarmos quem somos. Porque no momento que eu ressuscito, ou seja, agora nós estamos ressuscitando juntos, nós estamos em alguns segundos ou minutos pensando, puxa, eu sou parte da criação, isso tudo vai passar. Nesses minutos de flash, de lucidez, de abertura, sabe? Eu tenho certeza que vocês já sentiram essa coisa do um amor grande, numa inspiração, assim, depois passar rapidinho. Aquele momento é o momento de ressuscitar. Nós ressuscitamos várias vezes ao dia e morremos também. Ou geralmente estamos mortos e ressuscitamos de vez em quando. Quando a gente entrega
sabe? Quando desiste de ter medo, quando tá bom, tem que perder tudo, tá? E se morrer alguém que a gente ama? Vai acontecer, mas a morte não existe. Tem um processo atrás de todas as coisas, né? E para quem acha que eu tô falando de barriga cheia, eu até gosto de vez em quando comentar alguma coisa da minha vida. Eu tenho 2 filhos fora, 3, e a mais jovem está passando um processinho assim de tomar decisões. E as decisões que estão ligadas à vida dela e à do pai não eram aquelas que eu queria. Tipo, eu gostaria que fosse assim, assim. Então, quando eu fiquei sabendo que, nossa, papai vai tomar uma decisão que vai ser a mais difícil para ela, eu pensei, isso é a vida dela. E eu criei uma pessoa maravilhosa. E eu não vou atacar, eu preparo. E o que ela tiver que aprender, ela vai aprender com aquilo. Entende? Então, ou eu seria uma pessoa super hipócrita de estar na frente de várias pessoas toda semana falando para superarem as suas dores e aceitarem o desenho, ou eu sou colocada à prova continuamente e eu lembrei disso. Então, quando eu senti essa paz dentro de coerência com o que está acontecendo, eu disse, quem criou aquele ser, a gente pode até chamar de menina, né? Também é o mesmo meu criador. E ele jamais permitiria que na história dela tivesse alguma coisa que não está prevista para a história dela. Mamães, acalmem-se. Papais também. A biologia puxa, mas ou nós entendemos isso ou nós estamos com frases pela metade. Aí é que tá. E mesmo tendo um contato forte com todas essas informações aqui, somos colocados à prova continuamente. Somos chamados a rever. Muitos de nós têm uma vida super tranquila, super easy, conseguem fazer 1000 coisas, bom, e manda energia e cria coisas para outros que não têm esse processo, né? Nós nos colocamos aqui à disposição, né? Com o que temos. Então, às vezes, essa coisa toda tem cara de trabalho, tem que ter, o mundo é dimensional, mas ao mesmo tempo ela não pode esquecer tudo que nós fazemos na nossa vida, nós não podemos esquecer essa conexão com essa coisa forte, com essa coisa de mundo. E eu tenho senti essa semana, desde quinta, quando eu tratei desse mesmo assunto com o grupo da Itália, uma conexão com o passado muito forte, o passado da Terra, o passado que está dentro das nossas células. Nós estamos vivendo ainda reflexos de tempos terríveis, que vão vibrar, vibrar. E cada vez que nós sofremos, como eu disse antes, como se diz, com compaixão, né? Com o que dá tristeza, é uma forma de cura. Para elevar algo dentro de nós é quando nós damos uma explicação, ou buscamos, ou quando chega uma explicação interna. Tipo, nossa, por que acontece isso ainda? Uma parte da tua mente vai dizer, ainda é reflexo do que aconteceu, isso vai evoluir, o homem está evoluindo geração após geração, as crianças estão mostrando quais são as novas necessidades dela, né? Estão nos ensinando tudo que teremos que aprender. Então, quando chega uma explicação, chega também uma evolução. É quando nós colocamos em paz as coisas dentro de nós. É difícil falar de morte tendo pouquíssimos parâmetros de eternidade, tendo pouquíssimas palavras para explicar coisas que eu sei que vocês também sentem, mas esses corpos, como se fossem tipo um modelo de telefone, não tem o aplicativo ainda para entender. Está sendo instalado geração após geração. E muitas pessoas vai parecer que são sacrificadas pela evolução. É verdade, povos inteiros. Porém, a morte não existe. Então, um Deus amoroso jamais teria criado uma sessão de mortes. São efeitos, faz parte da alucinação. No momento que um corpo terrestre termina de funcionar naquele exato momento, aquela luz já voltou para onde deveria voltar. Este não é o mundo real. Este mundo aqui é o mundo ilusório. Os nossos sonhos e os déjà vus e a repetição de acontecimentos na humanidade também indicam e mostram que não está bem contada a história desta realidade aqui. Já perceberam isso, né? Não é novidade, senão vocês nem estariam num grupinho desse aqui. Que não está bem contado.
Nós nos distraímos com a nossa vida, com o nosso personagem, com o nosso teatro, com os nossos sonhos, e aí parece que ele ficou super real. Mas aquela sensação de viver para sempre, ou de estar em vários lugares, ou sei lá, quero só ajudar os outros mesmo porque eu gosto de alguma coisa aqui nesse mundo, faz com que tenha algo mais. São sinais que chegam também de outras dimensões, de outros mundos, a nossa percepção. Tudo isso cresce durante a vida e também pode ocorrer de um momento para o outro. Até mesmo a compreensão de tudo. Ela pode acontecer como um ataque, né? Tem um ataque de luz, entendeu tudo. Seria tão bom, né? Pessoal, toma um golinho d'água para nós fazer a visualização de fixação. Tomamos água, eu quero fazer uma visualização de fixar, para fixar parte dos assuntos de hoje, tá? Foi a mesma visualização que eu fiz com o grupo da Itália semana passada. E é uma questão temporal no corpo. Então, nós vamos fazer a nossa inspiração pineálica, se tem alguém novo, eu vou explicar. A gente inspira pelo nariz, manda o ar, imagina que ele está girando e sopra pela boca. Uma vez, duas, ok. Na terceira, vocês fiquem lá com os olhos fechados. Hoje é mais fácil com os olhos fechados. Expira, não vai ficar em apneia, mas estamos no escuro. Vamos imaginar de poder pular para dentro, nós vamos cair mais ou menos na altura do pescoço e vamos já cair dentro de uma cena do passado, tipo Idade Média ou época colonial, muito, muito início na nossa história. Dentro de um quarto, de uma casa muito simples. Tem esse berço feito de madeira. Dentro do berço tem um bebê. Agora é como se nós pudéssemos entrar dentro desse bebê e ficar olhando para o teto. Sinta o limite do corpo pequenininho. Escutamos o barulho lá fora, cavalos, pessoas que falam, vendem coisas, batem o ferro. É muito rudimentar, é muito, muito medieval quase, né? Ou colonial. É um outro tempo, mas esse bebê, esse corpo que nós temos aqui, consegue só ver o limite do bercinho de madeira, o teto. Sabemos que tem alguém na cozinha mexendo em panelas, em fogo, no chão, assim. A janela está aberta e podemos somente enxergar esse pedacinho de rua, de céu. Essa sensação é quase de agonia. Neste tempo. Agora não vemos ninguém, sentimos que alguém está entrando no quarto e vai fechar a janela e vai ficar escuro. No momento que ficou escuro, vocês podem olhar para cá. Podemos abrir os olhos. Esses saltos temporais, vocês podem treinar, mas eu senti a sensação, vocês podem concordar comigo, fazer algum sinal aí, que nós estamos sem áudio, né? De estar dentro do corpo pequeno, uma sensação de impotência, de o que eu vou fazer aqui? Fora do tempo. Vocês conseguiram sentir? Quando se inicia um processo de consciência reencarnatória, isso acontece. E essa vida que vocês viram é uma paralela, não é uma vida passada. Essas vidas estão registradas aqui, no nosso corpo, e nós podemos entrar e sair. O que mais me chama atenção nesse tipo de visualização aqui, o que mais me chamou atenção foi que
mesmo estando dentro de um corpo de um bebê, de um ser tão pequeno, em um tempo improvável, quase identificável, mas muito mais primitivo do que nós somos agora, é aquela sensação de ser um ser que está chegando do futuro. Porque a consciência era a nossa, era do futuro. Estão entendendo o processo de nascer do futuro para trazer evolução? Se deixássemos ali dentro crescer e desenvolver, seria essa consciência aqui que gostaria de desenvolver alguma coisa lá. Acontecem também espontaneamente. Então, muitas pessoas se dão conta numa vida e dizem, o que eu estou fazendo aqui? Esse mundo não é meu, não é daqui. Né? Tem várias chaves aqui que nós podemos pensar. Mas essa não é uma meditação, acho que uma meditação não faço meditação, uma visualização fácil para passar para a criança. Ela é muito difícil, tem que ter essa consciência que nós estamos tendo já aqui no caminho para perceber tudo aquilo que eu falei antes. O que significa ter uma consciência maior e encontrar-se em um tempo primitivo. Nós crescemos aqui. Então, nós já superamos a fase do berço, aos trancos e barrancos. Acordar a consciência e dizer, uau, 2020 ainda... É dizer, eu vou fazer o possível por esse tempo. Eu vou fazer o melhor dentro desse corpo, eu vou fazer o possível para que tudo do melhor aconteça, me divertindo, acompanhando os acontecimentos, com aquela certeza que a vida real já está acontecendo, nós fazemos parte dela e que podemos ressuscitar todos os dias um pouquinho. Não precisa ficar 24 horas por 24 naquele estado, tá, gente? Não precisa. Nós podemos viver os day offs muito bem e cumprir com toda essa materialidade aqui. Isso também é uma questão de consciência, tá? Porque buscar felicidade, buscar sempre alto astral e blá, 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 é droga. Esses corpos não estão projetados ainda para essa manutenção. Só o estado de espírito pode neutralizar os efeitos do mundo. O estado de espírito pacífico, essa coisa inteligente e retinha, que também é meio difícil ficar 24 com essa. Mas lembrando e sabendo, nós conseguimos superar essas coisas, superar ou acompanhar essa existência, né? Então, é isso. Eu amo demais vocês. Passa voando uma hora aqui, é uma coisa incrível.